Bom dia, amados e amadas, a minha saudação em nome de Jesus. Hoje é 15 de novembro de 2023, quarta-feira, dia da proclamação da República Brasileira. No dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República, então fazem 134 anos. Amém? Uma palavra aqui para a nossa reflexão. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2 e 4. Diz assim a palavra de Deus: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Versículo 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Amém? Provérbios são Provérbio de Salomão, mas que ele tem um caráter divino de orientação às lideranças e a todos nós, como seres humanos, como pessoas, mas também podendo pensar como orientação às lideranças. Amém? Então o contexto é esse, onde Salomão tem a compreensão e fala vários provérbios. Aqui eu citei dois deles, capítulo 29, versículo 2 e 4. Eu vou citar aqui: justo, de acordo com a Bíblia, justo é os que são justificados por Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso é de acordo com a Bíblia, tá certo? É o que a Bíblia nos ensina. E o ímpio é o que não é justificado, ou seja, o que não tem a fé em Cristo, não é justificado por Jesus. Isso é de acordo com a Bíblia, tá certo? Existem pessoas aí que são justas de condição humana, normal, natural. Mas, biblicamente, o justo é o que tem fé em Cristo, é justificado pela fé. E o ímpio é aquele que não tem fé, não crê, portanto não é justificado por Jesus Cristo. Amém? Eu quero trazer aqui, dentro desse texto, alguma reflexão para nós, porque o texto que nós citamos aqui diz que quando o justo se engrandece, eu vou usar esse termo engrandece no sentido de quando o justo governa, tá certo? E quando o justo tem a liderança, ele vai dizer que o povo se alegra. Então nós sempre teremos reis, presidentes, monarcas, teremos sempre alguém governando uma nação, um país e tal. Então o texto está dizendo que quando o justo se engrandece, eu estou aplicando na questão de governabilidade, diz que o povo se alegra. E o texto também está dizendo que quando o ímpio, ou seja, o justo, eu já disse que é o justificado por Deus pela fé, o ímpio é o que não crê. Ele diz que quando o ímpio domina, o povo suspira. Então o ímpio, quando ele domina, o povo suspira. Suspirar, a gente tem aquela conotação de um suspiro quando a sua alma está cansada, quando você está em sofrimento, você faz... é um suspiro de cansaço da alma, né? Então quando o ímpio domina, quando o ímpio governa, estou usando essa condição de governabilidade, o povo suspira, o povo sofre, tá certo? Isso aqui o texto vai nos convidar a pensar, a refletir sobre isso, tá certo? E o que eu quero que a gente pense sobre essa condição? Existe aí os sistemas no mundo de governo, né? Socialista, capitalistas, né? O Brasil é capitalista, muitos países, né? Mas atualmente nós temos um governo socialista no Brasil, tá certo? E eu nunca vi um socialismo para gostar de dinheiro. É o mais capitalista dos socialistas que eu tenho visto, porque eu nunca vi gostar de tanto dinheiro, tá certo? Como eu estou olhando para o texto, e o capítulo 4 versículo 4 do capítulo 29 de Provérbios diz: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Ora, eu não sou especialista nessa área, eu sou o André, crente em Jesus de Nazaré, mas eu sou cidadão e quando eu posso eu compro carne e o dinheiro está quase para não dar para comprar, não está dando para comer a picanha não, tá certo? Então quando o rei justo, ele sustém a terra, ou seja, ele dá sustentabilidade, ele dá abastecimento, ele dá suprimento, ele cria forma de sustentabilidade. Isso é que eu estou entendendo pelo texto. Mas ele vai dizer que o amigo de impostos transtorna a terra, transtorna o lugar onde ele está governando. E a nossa carga tributária no Brasil, eu já disse que eu não sou tributarista, não entendo disso, sou uma pessoa prática. Eu estou fazendo economia há 63 anos e não consegui muita coisa não, porque tem que economizar muito.
Mas assim, a nossa carga tributária, segundo os especialistas, é a maior do mundo. É a maior do mundo. Eu não entendo nem os termos técnicos não, mas os especialistas dizem que ela é a maior do mundo. Isso realmente é uma coisa muito graciosa que a gente deve pensar, mas assim, eu estou dizendo aqui e com muita tranquilidade, mas assim, esse governo que diz aí que é socialista, ele na realidade é um capitalista, porque ele gosta muito de dinheiro. Basta ver o acúmulo de riqueza aí, se a gente olhar da família, muitas coisas, tanta coisa aí acumulada, né, tanta coisa que faz. Eu estou dizendo isso para que a gente possa refletir, a gente possa pensar. Assim, quando se fala de justiça, um rei justo, nós vamos entender que esse rei, ele busca uma orientação de Deus. Deus existe e ele é real. Ontem eu falei da queda do ser humano. Quando o ser humano caiu, e ele caiu pelo livre-arbítrio, porque tem o direito de escolher, Deus não nos fez marionetes nem bonecos na mão dele, ele nos fez ser humano com capacidade de pensar, de raciocinar, a imagem e semelhança de Deus, tá certo? E ontem eu falei um pouco sobre a queda do homem. Quando o homem caiu, se separou de Deus, porque a queda é a separação do ser humano de Deus, ele passa a ter a sua liberdade de escolher. E se ele se separou de Deus, o ser humano, todo ser humano tem uma necessidade espiritual, porque foi criado por Deus, tem o Espírito de Deus. E se está separado de Deus, ele vai ter necessidade de suprir a sua necessidade espiritual. Amém? Até redundante, né? E se você, como ser humano, tem necessidade de suprir a sua condição espiritual que há no ser humano, se você não vai buscar em Deus, a Bíblia vai dizer que você vai buscar no Satanás. Não tem meio termo. Ou é com Deus, ou é com o mal. Eu estou dizendo isso porque sou cidadão do Reino dos Céus por essa fé, e quem crê tem essa compreensão, tá certo? Que a gente possa ir buscar entendimento, assim, quem a gente vota mesmo. Eu sou cidadão do céu, mas também sou cidadão brasileiro. E quem a gente vota, eu fico assim impressionado porque eu vejo líderes evangélicos, né? Defendendo aí uma ideia socialista que, na minha percepção, ela é maligna porque só traz dificuldade. É um socialismo disfarçado de maquiavelice, de coisa ruim. Eu vou até dizer assim, olhando na perspectiva do meu entendimento, não toma uma decisão com relação ao Hamas, não diz se o Hamas é terrorista ou não. Então eu fico preocupado com um governo que certamente não busca em Deus, mas busca no mal. Não tenho dúvida disso, tá certo? Nenhuma dúvida, porque quem não busca em Deus vai buscar no mal, que busca a orientação do mal, certamente não é um bom governo. Esse mal que a Bíblia diz é o diabo, o Satanás, ele existe. E ele domina sobre aqueles que querem e se deixam dominar por ele, que se deixam orientar por ele. Portanto, eu estou fazendo essa observação e essa comparação, que o texto diz que quando o justo governa, o povo vai se alegrar, vai ter tranquilidade no coração, pelo menos. E eu estou falando de justo, é governar com justiça mesmo, ser justo. Mas o que nós vemos na realidade é muitas injustiças acontecendo. Essa questão de igualdade social que é pregada pelo socialismo, a gente não vê isso muito na prática não, tá certo? O que a gente vê na realidade é os líderes socialistas sendo capitalistas, adquirindo dinheiro para si, enriquecendo. E o proletariado vai continuar proletariado, porque não tem interesse de ajudar não, tem interesse de se estabelecer. Basta a gente ver os conchavos políticos como são feitos para poder manter uma governabilidade, né? Comprando partido com cargos políticos, isso é imoral, isso é degenerativo, porque não governa com quem é técnico, quem tem o conhecimento da área. Bota um político, porque precisa do conchavo político para manter a governabilidade. Isso é preocupante, certamente. Nós celebramos hoje 133 anos da República Brasileira. Eu não sei se a gente precisa fazer outra proclamação da República, mas nós nos libertamos de certos males que estão inseridos na nossa sociedade, no nosso Brasil. Amém? O Hamas é um grupo terrorista. E quem apoia terrorista, para mim, é terrorista. Eu digo isso com um coração muito temeroso, mas na confiança em Deus.
E espero que o Brasil seja governado por pessoas que creem em Deus e não no diabo. Eu sei que isso é muito pesado, é muito sério, mas eu sei o que eu estou dizendo, digo pela minha consciência, mediante a palavra de Deus e aquilo que eu entendo de Deus e aquilo que eu compreendo de Deus. Mas nós somos aí, estamos comemorando 134 anos, nossa república. Deus abençoe que a nossa democracia se estabeleça, sem viés ideológicos, tá certo? Mas que seja uma democracia, porque o problema são as ideologias. E se eu vou até assim dizer, se a ideologia, já disse, não estiver centrada em Deus, na direção de Deus, isso acaba mal. Nós temos história aí no mundo e nós observamos muitos países que em determinados momentos estavam querendo a direção de Deus, que os seus governantes chamavam pessoas para orar, para fazer, buscar a direção de Deus. Foram momentos abençoados. Que Deus possa abençoar a nossa nação, que realmente, como alguns pregadores têm dito aí, que o Brasil seja de Deus. Por enquanto, ele está na mão dos governantes que não querem conversa com Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Como crentes, nós mantemos a tranquilidade, porque somos patriotas brasileiros, mas também somos patriotas celestiais. Que o Senhor nos abençoe, nós possamos nos alegrar nesse dia e celebrarmos a nossa proclamação da República. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.